Mas voltando um pouco, Edu, você chega no Palmeiras vindo do Corinthians. Você tinha acabado de ser campeão brasileiro. Se eu não me engano, no último jogo, que é aquela goleada com o São Paulo, você faz gol, Sim. inclusive, né? Eu queria entender, porque eu acho uma coragem absurda. Movimento, né? Você tá vindo do Corinthians e campeão, não é que você tá vindo de uma baixa, o Palmeiras voando, então, vou pra lá porque a possibilidade é maior. Você sai de um Corinthians campeão e vem para um Palmeiras que precisava ganhar um campeonato brasileiro, estava montando, tinha ganhado já a Copa do Brasil, estava com perspectiva, mas eu queria entender todo esse processo. Assim, você chega em casa, fala com a esposa, você fala com... Até porque pouquíssimos fizeram esse movimento direto. Direto, cara. Direto, sai de um para um. E já tinha e 3 seguidas, né? Sai do Santos pro Corinthians. isso. O Corinthians, Já tinha passagem pelo Santos, onde foi ídolo, jogou muita bola. No Corinthians é campeão fazendo gol, não era final, mas era o último jogo, contra um rival, que é o outro rival da mesma cidade. E aí, pá, Palmeiras. Da hora que vem a proposta, até a hora que você falou, quer saber, vou. Como é que é todo esse processo? Cara, acho que a decisão, é claro que a última a palavra era minha. Mas sempre dividi isso com a minha família, né? Com a minha esposa, com o meu irmão que cuidava da minha carreira, com meus pais também, né? Ouvia todos os lados e aí a decisão era minha, afinal. E quando aconteceu essas coisas, eu falo sempre assim, nada acontece por acaso. E a minha vida sempre foi pautada pelo desafio, tá? Os desafios que foram acontecendo para mim. E quando tenho essa possibilidade, eu poderia muito bem ter continuado no Santos, que eu era ídolo lá, campeão, capitão, né, da Libertadores. Mas sabe aquela coisa do desafio, da motivação, do querer mais, né? E isso, né, passa assim uma coisa, aquele friozinho na barriga. Pô, Aquela friozinho? sensação da dúvida com relação a como que os caras vão me receber. Não do meu futebol, mas ser saindo de um rival para o outro. E, cara, e sempre foi uma coisa assim extraordinária. Sempre eu fui bem recebido. Eu saio do Santos, vou pro Corinthians. Isso diz muito sobre você, viu? E o Corinthians, corintiano, me tratou tão bem assim. E quando eu saio do Corinthians para o Palmeiras, é a mesma coisa. Os palmeirenses, agora chegou o xerife, agora, não, vamos ganhar. E mas isso mostra que eu falo sempre a palavra respeito. Então eu sempre tive respeito com as instituições. E sempre quando eu jogava clássico, eu jogava bem. Então sempre contra o Corinthians, contra o Palmeiras, né, quando eu estava no Santos, eu jogava bem. Então isso, o cara sempre fala assim, tem que trazer esse cara pro meu time. E graças a Deus, em todos os que eu passei, fui campeão. Então, o cara tem alguma coisa diferente. Então vamos trazer esse cara pra gente ser campeão também. Então, esse movimento que eu fiz na minha carreira, eu não me arrependo. E sempre me motivei a sempre querer mais, né? Porque você nunca está estagnado, nunca naquela coisa de eu me acomodar. Eu sempre naquela desafio, vamos lá. E isso fez com que eu prolongasse a minha carreira também. Sim. Eu consegui chegar aos 38 anos de idade e meio que eu parei pela essa motivação. Porque quando eu vou para esses clubes, eu tenho que construir minha história tudo do zero. Não é aquela coisa... Até diferente do zero, muitas vezes, porque você ia, entre aspas, apesar de ter todo mundo... Pra você ver que você era bom, os caras tinham raiva de você, a torcida adversária, porque você jogava bem. Então você chega do rival, então pera aí, você tá no menos 5, pô, ele tem que galgar pra... E aí, fora isso, que você pega assim, né, o que eu aprendi do futebol, não tem essa que eu já ganhei, a minha história aqui para trás. Perfeito. É o que eu vou conquistar daqui para frente. Então sempre foi dessa forma. E isso acabou me motivando cada vez mais, me preparando. E você também evoluindo, porque o futebol foi evoluindo da maneira de jogar, na maneira de você se cuidar também, na questão da fisiologia, na questão da nutrição, na questão da preparação de fortalecimento. Então a evolução foi indo e eu fui acompanhando. Mas chega um ponto que aí o corpo já não aguenta tanto assim até os 38. Mas graças a Deus cheguei assim nesse ponto e eu falo assim, como eu falei no início, faria tudo de novo e faria muito mais ainda sabendo do que onde eu ia chegar. E você já dava para imaginar, ainda sobre esse movimento, você vem 2016, né? Começa ali a caminhada, o Palmeiras é campeão brasileiro depois de 22 anos, aí passa 17, né? Que não ganhou nada, né? Porque aqui ele ficava naquele lá, 16 ganha, 17 não, 18 ganha, 19 não. Mas dava a entender, ou parecia que realmente o Palmeiras estava num caminho
para se tornar o que é hoje? Eu digo isso, estrutura física, categoria de base, a mudança de mentalidade do Palmeiras ali, você pegou chegando num título importante, e dava para ter a ideia do que seria esse Palmeiras? Já dava para entender que seria dessa forma como é hoje? Já havia uma construção para Libertadores, por exemplo, projeto de Libertadores, porque Copa do Brasil, brasileiro, agora a gente tem que subir. Eu falo sempre é o seguinte, para você conquistar uma Libertadores, você tem que jogá-la. E jogando. Direto, né? E jogando. E o Palmeiras, desde 2016, tá jogando a Libertadores. Sim. Esse ano, 12 seguidas esse Entendeu? ano. Então, você vê realmente, eu falo 16 porque o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2015, eu acho que também foi em 2012, né, da Copa do Brasil. E aí jogou 13. De 16 pra cá ele joga direto. A 13 pula 13. E aí faz o quê? Você acaba aprendendo e os adversários também acabam te respeitando e olhando com os outros olhos. E quando eu chego em 16, eu acho que a mudança vai mais ali de 2014 para 2015. Aí chega, né, o Alexandre Matos. 40 jogadores. Chega Zé Roberto, o Dudu, entre outros, o Pra já estava. Então, e aí você acaba também mudando a mentalidade dos jogadores que estavam vestindo a camisa do Palmeiras. E aí o que acontece? Você vai melhorando isso. E quando a evolução você vê não só na mentalidade, mas também estrutural, né, dos profissionais que o Palmeiras estavam contratando, não só jogadores, mas comissão técnica também, os funcionários ali, porque muitas das vezes a gente não vê a engrenagem. Você só vê o motor ali por cima, mas você não vê quem está lá dentro. E isso foi mudando também a questão disso. E fora isso, a questão do investimento, a questão dos profissionais que o Palmeiras tem hoje, principalmente na base, que o João Paulo Sampaio é um cara, sabe, sensacional, não só profissional, mas também como pessoa também. Então, eu acho que o Palmeiras só está colhendo o que ele plantou há 10 anos atrás. Nada mais do que isso. Pelo investimento, pelo profissional, e as coisas vêm acontecendo. Cara, voltando nessa briga aí sem querer ser sensacionalista, mas talvez já sendo, mas essa briga do Cuca, eu tenho uma questão que eu não entendo, assim. Na hora, cara, você deve falar, ferrou, lascou, agora quebrou. Não tem, daqui pra frente vai dar... Como é que os líderes de um elenco resolvem isso? Chegam no técnico ou chegam no jogador e falam, não, vai lá, ou deixa pra diretoria, porque... Não, isso aí fica mais ali com os jogadores ali, entendeu? A liderança. Tanto é que chegou eu, o Prazo, o Zé, o Roberto, chegamos e conversamos com o Rafa, né? Porque o Rafa é um amor de pessoa. Puta, ele é sensacional. Demais. Eu tenho contato com ele até hoje, da época do Allianz, ele era o único que me dava uma moralzinha, assim, ele e o Vitor, o zagueiro. E até hoje eu converso com ele, fico feliz nas conquistas dele. Tá lá agora Primavera. no Primavera, em Dayatuba. Então, e a gente falou isso aí, não importa, vamos ser campeão, cara. Isso aqui vai ficar marcado para a vida de todo mundo. Então, tira isso aí. E como você falou, o Rafa é um cara sensacional, tirou isso aí de lado, não afetou nada o nosso elenco ali, e que a gente conversou e se acertou. E o Cuca também no outro dia pediu desculpa para ele. Legal. Sabe? E ele, na maior humildade, falou: não, tá tudo certo, e vamos embora. Vamos pensar no Palmeiras, e foi isso. E ele tava com a estrela, né? Não, o homem entrava em clássico, cara. E acho que, se eu não me engano, essa questão começou porque o Palmeiras estava no jogo contra o Coritiba muito amarrado, um 0-0. Aí ele manda aquecer o Barrios, manda aquecer acho que o Rafael Marques estava no banco, ele bota o Leandro Pereira. E ele faz gol com 5 minutos em campo. Então aí não sei se foi isso, mas enfim. Eu fiquei sabendo da história, né? E... Eu não estava nesse jogo. Eu lembro que você não estava. Se livrou ainda. Eu não estava. Não sei se eu estava machucado, estava suspenso, se eu não me engano. Eu não estava, eu só fiquei sabendo, aí no outro dia chegou e... Mas o que o Rafa passou ali, eu também passei uma situação que... Foi no jogo contra o Botafogo, em 2016. No Allianz? No Allianz. 1x0 gol do Dudu de cabeça. Praticamente o título garantido ali. Aí o Mina tava voltando de lesão, aí eu tava no banco, eu e o Thiago Martins. Aí o Mina sentiu a lesão. Aí tava aquecendo eu e o Thiago Martins, daqui a pouco eu tava alongando assim, com a cabeça baixa. Só vejo o Thiago Martins entrando no jogo. Falei, cara, fila da mãe. Tinha 50% de chance. Aí, não, tudo bem, respeitei e tal, fiquei bravo e tudo. E eu acho que por isso que o
O Rafa também acho que foi passou por isso, né? E mandou aquecer outro, e veio você, Leandro, que nem tava aquecendo, tipo, porque depois teve uma luz, que o Cuca é isso, né? O Cuca, alguém me falou. Mas você tem que tomar uma atitude. Uma decisão. Técnico não é fácil, né? E aí, cara, às vezes você acerta, às vezes é. Só que ali no calor da partida, e você querendo e tá ali. Por isso que eu falo assim, a questão do elenco, de não ter vaidade, porque todo mundo quer jogar. Sim. Mas só que você tem que respeitar a hierarquia, que é o treinador que tá ali para escalar. Mas os 11 que estão jogando estão felizes. Agora, o resto tá você tem que gerenciar, jogar e tal. E para você saber gerir um elenco, cara, por isso que muitos treinadores se perdem. Por mais que saiba treinar, que tem excelentes treinamentos, tem uma ideia legal, mas se você não saber gerir esse elenco todo assim, é complicado, você não vai ter resultado final. E você acha que uma parte disso, por exemplo, o Felipão fez isso em 18, né? Um time para Copa, Libertadores, um para Brasileiro. E um time para Campeonato Brasileiro. Você acha que é mais ou menos isso para também satisfazer a galera toda para jogar, ou era uma questão, de repente, mais física, pela intensidade dos jogos? Aquele time nosso tinha 2 times. Acho que ele soube gerir muito bem aquele nosso elenco do Palmeiras, onde que às vezes tirou o peso do Campeonato Brasileiro, porque às vezes colocava um time para jogar entre o titular a Libertadores, e aí o brasileiro jogava e os jogadores que sobressaíam e tinha mais oportunidade de jogar na Libertadores. Até um fato com o Filipão também foi um dos casos desses, que eu também fiquei bravo com ele. Na semifinal, jogava eu e o Antônio Carlos na Libertadores. Sim. E aí na semifinal ele tira eu, Antônio Carlos, e coloca o Luan lá e o Buenos Gomes. Aires. Só que não foi nem a questão de tirar. É de como você tira. De você comunicar isso. Porque você rala o osso até uma semifinal de campeonato, jogamos todos os jogos, aí na hora do filé mignon, aí o cara vai e te tira e não te dá nem satisfação. Acho que isso... Não deu satisfação nenhuma. Não deu satisfação. Eu só fiquei sabendo, nós ficamos sabendo só na pré-eleição quem ia jogar. Entendeu? Não escalou o time antes para não sei se criar alguma coisa ou não. Então, quando você vai para uma pré-eleição e você realmente não vê seu nome lá, mas por quê? Como assim? O que aconteceu? Fez a campanha toda, né? E aí depois nem vim conversar, eu pensei isso. Então, naquele momento, eu fiquei muito chateado com o Filipão, sabe?